António Tábuas era até à última sexta-feira diretor do INEM no norte do país. A destituição dos coordenadores do CODU e ambulâncias, em discordância com as nomeações do diretor nacional do INEM, levam a que os trabalhadores do INEM falem em situações pouco transparentes, até mesmo na nomeação da administração nacional. De facto, desde que a direção do INEM mudou, ou mais concretamente o Presidente, que foi o último que mudou, o INEM é uma confusão total. Os meios têm sido suprimidos, os tempos de atendimento têm aumentado exponencialmente, de uma forma que não se compreende e que põe em causa mesmo o socorro às populações. Os trabalhadores do INEM estão solidários com a coordenação agora de missionária do norte do país e dizem estar a trabalhar com apenas metade do pessoal necessário para prestar um bom serviço. Ou seja, estão nesta altura apenas 300 funcionários, o que obriga a muito trabalho suplementar. Queixam-se ainda do mau ambiente criado com estas nomeações. Aqui o Norte, mesmo com a falta de pessoal que existe e com o mau funcionamento que o INEM tem vindo a sofrer já de algum tempo para cá, até pela falta de pessoal, não, ainda era dos que ia funcionando mais ou menos, porque havia aqui um bom ambiente de trabalho. Agora, com a admissão do diretor e dos dois coordenadores, claro que instalou-se aqui o caos e os trabalhadores não estão contentes, estão solidários com o diretor dimissionário. O trabalho em si já não é fácil, exige de nós muito, é um trabalho muito psicológico e como um trabalho específico que é, a gestão deve ser uma gestão específica, uma gestão de alguém que conheça um funcionamento e daí nós queremos que à frente desta casa seja uma pessoa que conheça o funcionamento. Os funcionários afetos a este sindicato acusam ainda o Governo de estar a esconder os reais e graves problemas do INEM ao criar um grupo de trabalho que tem como missão estudar os problemas da instituição até março. Os trabalhadores do INEM do Porto estão em protesto por não aceitarem as recentes nomeações de coordenadores de serviço. Hoje concentraram-se mesmo em frente às instalações do Instituto, em solidariedade com o diretor regional do Norte, que apresentou demissão no final da semana passada. António Tábuas não concorda com os nomes propostos pelo novo coordenador nacional do INEM. Os trabalhadores do INEM do Porto concentraram-se em frente às instalações do Instituto num protesto de solidariedade. Uma das principais razões é a forma como têm estado a ser nomeados os coordenadores regionais, quer do CODU, quer das ambulâncias. O coordenador nacional já foi nomeado em mobilidade intercarreiras de uma forma muito pouco clara, não tem curso do CODU. A lei determina que devia ser alguém com experiência. Naturalmente que aí também há a culpa não só do Presidente do INEM, mas também do Governo, que devia abrir o concurso e fazer um concurso digno com os requisitos que a lei determina e haver aqui uma seleção séria. E o nomeado foi Ricardo Toga, antigo dirigente sindical, agora coordenador nacional do INEM. À RTP, Ricardo Toga disse que o processo que levou à seleção foi o mais transparente de que há memória no INEM. Incluiu análise curricular e entrevista, o mesmo processo que está a ser feito para escolher os coordenadores de CODU e ambulâncias. Tradicionalmente, quem escolhia estes coordenadores era o diretor regional, mas o novo presidente do INEM quer que o processo seja feito de outra forma. E se no Centro e Sul, coordenador nacional e diretores regionais entrevistaram e escolheram as mesmas pessoas, no Norte não houve entendimento. O diretor regional, sim, sentiu-se ultrapassado por um técnico que foi nomeado recentemente, técnico esse que não tem qualquer experiência na função, não tem qualquer competência nem qualidade para exercer. Divergências que terão levado ao pedido de demissão de António Tábuas. O coordenador nacional explica que ainda nada está decidido. Os dois candidatos, o proposto pelo diretor regional de missionário e o proposto pelo coordenador nacional, são entrevistados esta terça-feira pelo Conselho Diretivo, que irá tomar uma decisão. Os trabalhadores temem que a mudança prejudique o desempenho de funções. Nós não sabemos quem virá para cá. Por outro lado, aquilo que surge são nomes que não nos agrada, pela razão que há um trabalho já iniciado por esta equipe. Isso poderá vir a prejudicar alguma coisa do serviço. Para já, o protesto fica-se pela greve às horas extraordinárias, mas não estão descartadas novas formas de luta. Os trabalhadores do INEM concentram-se hoje à porta das instalações, no Porto, contra aquilo que dizem ser a política ruinosa do Presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica. Raquel Gomes, muito bom dia. Esta é também uma ação de solidariedade com o diretor de missionário.
Exatamente, é essa a razão do protesto que hoje traz os trabalhadores do INEM aqui para a porta do Instituto. Estão solidários com o diretor regional demissionário, que foi substituído pelo presidente do INEM por uma outra pessoa que ainda não é conhecido o nome. O que dizem estes trabalhadores é que a pessoa que vai substituir o diretor regional do Norte não tem conhecimentos suficientes para gerir o Instituto. Os trabalhadores indignam-se, de facto, contra uma gestão ruinosa que neste momento este Conselho Diretivo está a fazer. Não é a substituição do diretor regional. O diretor regional, sim, sentiu-se ultrapassado por um técnico que foi nomeado recentemente, técnico esse que não tem qualquer experiência na função, não tem qualquer competência nem qualidade para exercer e, como deve imaginar, estas medidas tomadas de tudo afetam a qualidade e o serviço prestado à população. E afeta de que forma? Sabemos que nos últimos tempos têm sido várias as notícias que envolvem o INEM, nomeadamente o tempo de resposta às chamadas. Em que é que isso afeta diretamente a população? O Sindicato da Função Pública por várias vezes já denunciou a forma de exaustão em que estes trabalhadores se sentiam. Nós já dissemos inclusivamente que a falta de pessoal, cerca de 300 elementos que são necessários para prestar um bom serviço à população, serão necessários. O serviço do INEM está a ser feito com o recurso ao trabalho extraordinário. Neste momento, estes trabalhadores já não fazem sequer uma hora de trabalho extraordinário porque sentem-se perfeitamente ultrapassados, não são ouvidos e sentem de que, de facto, estas nomeações só vão piorar a organização e a dinâmica do INEM. Sim. E que nomeações foram essas? Quer-me explicar melhor? Foram nomeados novos diretores de serviço? São chamados coordenadores. Nós, quando de uma negociação de uma carreira que o sindicato e a Federação dos Trabalhadores em Função Pública não concordaram, mas sim concordou um outro sindicato. Neste momento foi nomeado coordenador nacional o presidente do outro sindicato e que estará a reunir-se de elementos desse sindicato para fazer as coordenações regionais, coisa que estes trabalhadores não concordam, não veem capacidade e competência nesses coordenadores para desenvolver um bom trabalho e por isso estão aqui a manifestar a sua indignação e desmotivação para continuarem a vestirem a camisola, sim. Este é um problema que afeta não só o Porto. Porque é que neste momento estão apenas os trabalhadores do Porto em protesto? Isto vem na sequência da demissão do diretor regional do Norte, Dr. António Tábuas, que não aceitou ser ultrapassado por esse coordenador nacional. Como deve imaginar, o diretor é uma figura que tem competência e que tem capacidade de decidir os elementos que se quer reunir. Não pode de maneira nenhuma ser ultrapassado por um técnico que não tem nenhuma experiência e que veio dizer não quero essas pessoas, mas quero as outras. E como tal, sente-se ultrapassado e apresentou a sua demissão porque é uma pessoa de honra e uma pessoa muito competente e sabe o que faz aqui. Tem esperança que ele possa ser readmitido? Estes trabalhadores tudo farão para que ele volte e, de facto, o Conselho Diretivo não aceita a demissão do mesmo. É uma pessoa que sempre vestiu a camisola, altamente competente, os trabalhadores gostam dele e, como tal, nós esperamos que, de facto, o Conselho Diretivo não aceite essa demissão. Iremos partir para todas as formas de luta. Começamos com a greve ao trabalho extraordinário, estamos aqui hoje a manifestar-nos e vamos continuar com formas de luta, sim. Muito obrigada, Cristina. É sim o protesto que estes trabalhadores, aqui estão bem menos, mas aqui no Norte são cerca de 300 os trabalhadores do INEM que são afetados diretamente por esta demissão de António Tábuas. António Tábuas, que hoje foi chamado a Lisboa, não se sabe exatamente se para ser aceito o pedido que fez na quinta ou sexta-feira, ou se para que ele continue em funções. Certo é que estes trabalhadores garantem que se mantêm solidários com o diretor regional demissionário e que as formas de luta vão continuar até que ele seja readmitido na sua função. A jornalista Raquel Gomes a acompanhar esta concentração de protesto dos trabalhadores do INEM no Porto. Os trabalhadores do INEM estão concentrados à porta das instalações no Porto, protestam contra aquilo que dizem ser a política ruinosa do Presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica e estão solidários com o diretor regional do Norte demissionário. Dizem que o novo diretor não tem o perfil necessário para o cargo.
Isto vem na sequência da demissão do diretor regional do Norte, Dr. António Tábuas, que não aceitou ser ultrapassado por esse coordenador nacional. Como deve imaginar, o diretor é uma figura que tem competência e que tem capacidade de decidir os elementos que se quer reunir. Não pode, de maneira nenhuma, ser ultrapassado por um técnico que não tem nenhuma experiência e que veio dizer não quero essas pessoas, mas quero as outras. E como tal, sente-se ultrapassado e apresentou a sua demissão, porque é uma pessoa de honra e uma pessoa muito competente e sabe o que faz aqui. Tem esperança que ele possa ser readmitido? Estes trabalhadores tudo farão para que ele volte e, de facto, o Conselho Diretivo não aceita a demissão do mesmo. É uma pessoa que sempre vestiu a camisola, altamente competente, os trabalhadores gostam dele e, como tal, nós esperamos que, de facto, o Conselho Diretivo não aceite essa demissão. Iremos partir para todas as formas de luta. Os trabalhadores do INEM manifestaram-se esta manhã no Porto exigindo que a direção continue em funções. O diretor regional demitiu-se na semana passada depois da equipa que escolheu ser chumbada pela tutela. Irregularidades e ruptura no INEM levaram à demissão do diretor do Norte. Os trabalhadores apontam as razões que levaram a uma decisão que preocupa todos. Esses coordenadores regionais, o que estava previsto é que seria a última palavra do diretor regional, que faz todo o sentido, naturalmente. Ele propôs que ficassem os mesmos que desempenhavam essas funções até aqui. O presidente, ou não sei quem foi, não aceitou essas nomeações, essa opinião do diretor, e o diretor, não concordando com isso, demitiu-se e, conjuntamente com ele, também os coordenadores. Face à recusa dos nomes propostos para coordenadores regionais, os trabalhadores do INEM temem que os próximos designados não tenham experiência necessária para desempenhar cargos de chefia. Não posso ter um coordenador neste momento a coordenar uma equipa em que nunca trabalhou lá. Portanto, eu gostaria que essa pessoa que esteja a coordenar, seja o Centro de Orientação de Doentes Urgentes, seja as próprias ambulâncias, seja uma pessoa que realmente seja de rua, uma pessoa que realmente tenha trabalhado em ambas as partes. Este é mais um problema a somar à falta de pessoal e à greve às horas extraordinárias. De protesto dos técnicos do INEM no Porto. As reivindicações, como já disse, são nacionais, mas já levaram à admissão do diretor do INEM Porto. Mariana Barbosa, bom dia. Mais pormenores sobre este protesto. É o que vamos saber já junto dos elementos do Sindicato da Função Pública do Norte e também de alguns funcionários aqui do INEM do Porto. Como disseste, este protesto prende-se com motivos dos trabalhadores a nível nacional, mas que já levou na semana passada à admissão do diretor do INEM Porto, António Tábuas. Vou então falar com Cristina Cameiro, que é funcionária do INEM e também simultaneamente dirigente sindical. Quais são em concreto as vossas reivindicações? Neste momento os trabalhadores estão-se a manifestar indignados contra uma gestão ruinosa que está a ser feita pelo Conselho Diretivo. Isto é, estão a ser nomeados coordenadores que não têm qualquer competência nem perfil para as funções, ultrapassando todos os outros colegas que de facto têm capacidades e competências e experiência nas funções, mas que estão a ser preteridos em função do coordenador nacional, que é elemento de um outro sindicato, que aprovou uma carreira que em nada favorece os trabalhadores e que só ele é que foi favorável. Esta situação já provocou uma demissão aqui no Porto. Dizem que é um problema nacional e que outros casos de demissões poderão acontecer noutras zonas do país. Esta situação não provocou só uma demissão do diretor, provocou, assim como por solidariedade e demonstrando também a sua indignação, os coordenadores quer do CODU, quer das ambulâncias, porque eles não podem aceitar de facto serem coordenados por alguém que não tem qualquer capacidade para a função. O que é que vão fazer? O que é que vocês pretendem? Neste momento os trabalhadores já estão com um aviso prévio ao trabalho extraordinário, já não fazem nenhum turno extraordinário. Como nós sabemos, o INEM tem sido suportado com trabalho extraordinário porque há uma falta tremenda de pessoal, cerca de 300 trabalhadores que são necessários para colmatar as falhas. Neste momento já não é feito trabalho extraordinário e vamos exercer todas as formas de luta até que este Presidente perceba que esta não é a melhor forma para conseguir fazer funcionar o INEM como ele deveria
Obrigada. Estamos a falar do presidente, o atual presidente, que é Luís Meira, que está a substituir Paulo Campos, que foi entretanto afastado do INEM. Vou falar com mais um funcionário, que é técnico de emergência, Paulo Macedo, que falava há pouco também que reina aqui alguma desorganização na forma de trabalhar. Sim, realmente é verdade. Aqui não se percebe muito bem como é que uma delegação regional norte não é igual a uma delegação regional centro ou sul. Na prática, para as pessoas que estão em casa perceberem, quando falam em desorganização, falam em concreto de quê? Falamos de várias coisas. Falamos nomeadamente da uniformidade de critérios, como a Cristina ao bocado disse muito bem, nomeadamente a eleição de um coordenador a nível nacional que não tem experiência sequer de CODU. Há pouco também que, por vezes, os serviços são mal atribuídos para o pessoal das ambulâncias, por exemplo. Repara, não é o facto de serem mal atribuídos, é o facto de não ser uniformizado. O facto de não ser uniformizado é isso que nós tentamos lutar e é isso que nós... Isso põe em causa o serviço para o utente? Sim, é óbvio. Se repara, se está em Lisboa e é atendida de uma determinada maneira e as ambulâncias funcionam de uma determinada maneira, no Norte também tem que funcionar. Não podemos funcionar de maneira diferente. Isto aqui também se prende com os delegados, os coordenadores, que à partida têm experiência já efetiva de todo aquilo que existe a nível de problemas que existem no INEM e que de repente, sem concursos, sem nada, ponham aqui qualquer pessoa que não percebe, desculpando o termo, patavina disto. Portanto, e de facto é insuportável estarmos a viver numa altura em que realmente precisamos de uma uniformização a nível nacional e que não estamos a ter. Nós estamos a ter pessoas que são nomeadas, não sei porquê, não sei por que concursos, não faço a mínima ideia. Sei que realmente aqui no Norte, só porque nós queríamos a mesma direção, queríamos os mesmos coordenadores e de repente disseram-nos não. Então porquê? Disseram ao Sul sim, ao Centro sim e ao Norte não. Qual é a diferença? Muito obrigada. Neste momento o diretor do INEM Porto está admissionário, com ele também saíram todos os coordenadores aqui da delegação do INEM do Porto. Aqui no Porto há 300 trabalhadores, funcionários do INEM, ao todo a nível nacional são 1.200. Por enquanto o protesto é aqui no Norte, como ouvimos, poderá nos próximos dias estender-se a outras zonas do país. Mariana Barbosa a acompanhar esta manifestação dos técnicos do INEM, neste caso no Porto. Bom dia, seja muito bem-vindo. Manhã de protesto dos técnicos do INEM na cidade do Porto. Mariana Barbosa, muito bom dia. Vamos saber quais as razões desta manifestação. Os funcionários do INEM do Porto continuam à porta, aqui na delegação regional do INEM do Norte. Estão em protesto, estão de resto em greve às horas extraordinárias. Perguntava-lhe se isto tem a ver com... Vocês queixam-se da forma como estão a ser nomeados os coordenadores e também da desorganização interna. Exatamente, a forma como têm sido nomeados os coordenadores e o facto de não ter sido aceite a proposta do diretor regional do Norte para os coordenadores levou ao descontentamento destes trabalhadores, entre muitas outras coisas, e tudo aquilo que já são os problemas e as organizações. De que forma é que estão a ser nomeados? Estão a ser nomeados conforme o Sr. Presidente entende, sem qualquer critério, aquilo que devia ter acontecido. E aqui há a responsabilidade grande do Ministério da Saúde e do Governo, que devia abrir concurso para estes locais, para estes cargos. Que é nomeação direta? Como não abre o concurso e não há autorização para abrir o concurso, o Presidente tem, ao seu critério, a nomeação direta em mobilidade intercategorial, que depois pode consolidar. Portanto, isto no fundo... Acham que estão a ser nomeadas pessoas que não estão a par do serviço do INEM, digamos assim? Eu não diria que não estão a par, mas que não têm experiência de coordenação, como a lei determina, em termos de critérios. Se fosse um concurso sério e transparente, a lei determina alguma experiência de coordenação. Estão a ser nomeados pessoas que não têm qualquer experiência de coordenação. Mas também da desorganização interna, isso tem a ver com a falta de pessoal, que é de resto uma reivindicação antiga? Tem a ver essencialmente com a falta de pessoal. O Governo não abre concursos. A formação que está prevista no Decreto-Lei desde abril ainda nem sequer foi homologada. A abertura de concursos não existe e não há sequer previsão de quando é que ela vai acontecer. E isto tem a ver com uma questão muito simples. É que se hoje entrar um trabalhador novo para o INEM, vai ganhar mais do que aqueles que cá estão há 20 e 25 anos. Em termos de qualidade de serviço, está a ser afetado?
Completamente. Quando uma chamada devia demorar 7 segundos a ser atendida e chega a ultrapassar os 200, isto põe em causa até a vida das populações. Os trabalhadores queixam-se também de uma grande desmotivação, dizem que não chegam para todo o serviço. No fundo, o que vocês dizem é que enquanto não abrir concursos para a colocação de mais pessoal, o utente é que vai ser sacrificado. Sempre. A exaustão é muita, eles não chegam de facto para aquilo que são as solicitações e depois as condições de trabalho ainda têm vindo a piorar. Agora, há pouco tempo atrás, foram alteradas as configurações das mesas lá em cima no atendimento do CODU, em que põe 3 operadores a trabalhar literalmente em cima uns dos outros, o que não é funcional e leva ainda mais à exaustão dos trabalhadores, não faz qualquer sentido. Obrigada. Então o sindicato a queixar-se de falta de condições, falta de pessoal e a garantir que o serviço, a qualidade do serviço está a sair prejudicada. Aqui no Porto trabalham 300 funcionários, a nível nacional o INEM tem 1.200 funcionários. A greve às horas extraordinárias, a greve nacional às horas extraordinárias começou no dia 6, vai prolongar-se até o dia 31 de junho. O Governo nomeou um grupo de trabalho já há algum tempo para avaliar as condições de trabalho do INEM. Esse relatório só deverá estar concluído no dia 31 de março. Até lá, os trabalhadores dizem que mais protestos como estes vão se repetir aqui no Porto e provavelmente noutras zonas do país. A reportagem em direto da jornalista Mariana Barbosa a acompanhar este protesto dos funcionários do INEM. Os técnicos do INEM do Porto estão em protesto. As reivindicações são nacionais, mas já levaram à demissão do diretor regional do INEM do Porto. Os trabalhadores queixam-se da falta de funcionários e da desorganização interna. O motivo do protesto é nacional, mas apenas no Norte se fez ouvir. Algumas dezenas de trabalhadores do INEM Porto saíram à rua para denunciar um conjunto de situações que garantem estar a pôr em risco a qualidade de serviço. Não se está a prestar um bom serviço à população. As chamadas que deveriam ser atendidas em 7 segundos ou caem, pura e simplesmente não são atendidas, ou pura e simplesmente são atendidas com 1, 2, 3, 4 minutos, o tempo que for e que houver disponibilidade de um operador para atender. A lei diz que os coordenadores devem ter experiência em coordenação para ser opositores ao concurso. O Sr. Presidente nomeou o coordenador nacional, que nem sequer tem curso de CODU e que nunca coordenou na vida, pelo menos dentro do INEM. Portanto, não tem experiência de coordenação absolutamente nenhuma. A formação que está prevista no Decreto-Lei desde abril ainda nem sequer foi homologada. A abertura de concursos não existe e não há sequer previsão de quando é que ela vai acontecer. Os funcionários do INEM estão desde o passado dia 6 em greve às horas extraordinárias, um protesto nacional que se vai prolongar pelo menos até ao final de junho. No Porto, a adesão é de 100%. Neste momento, o INEM trabalha suportado com trabalho extraordinário e estes trabalhadores, a primeira forma de luta foi dizer que não fazem nem mais um turno de trabalho extraordinário. Vamos ter todas as formas de luta, vamos conseguir mobilizar os trabalhadores no sentido em dizer ao Conselho Diretivo que esta gestão é ruinosa e que isto vai afetar a qualidade de serviço prestado à população. A situação interna do INEM levou já à recente demissão do diretor do Porto. Os funcionários esperam que sejam tomadas medidas urgentes para credibilizar a estrutura. O Governo nomeou em dezembro um grupo de trabalho para avaliar os problemas do Instituto Nacional de Emergência Médica. O relatório deverá estar concluído até ao final de março.